Vamos desenvolver um código-fonte na linguagem de programação C para determinar o máximo divisor comum. O máximo divisor comum é o maior número que é divisor dos números envolvidos, como neste exemplo. Sendo o primeiro número 12 e o segundo número 18, os divisores comuns são 1, 2, 3 e 6. Portanto, 6 é o máximo divisor comum entre os números 12 e 18. Entre 20 e 10, podemos observar que os divisores comuns são 1, 2, 5 e 10. Portanto, o maior número que é divisor de 20 e 10 é 10. Portanto, 10 é o máximo divisor comum entre esses dois números. Então, vamos aqui declarar uma variável de controle, as variáveis A e B e a variável que vai armazenar o máximo divisor comum. Vamos fazer o processo de entrada de dados, solicitando que o usuário forneça na primeira entrada de dados o primeiro valor, que será armazenado no endereço da variável A. No segundo, valor de entrada de dados será armazenado no endereço da variável B. Para desenvolver esse algoritmo, em que eu defino todos os divisores que são comuns aos números envolvidos, vamos utilizar uma estrutura de repetição do tipo while, controlado pela variável i. Vejam que a variável i começa inicialmente de 1, ou seja, primeiro provável divisor do número 1, e ele vai andando em passo 1 até o final. O final será definido sempre que o valor da variável de controle ultrapassar um dos valores envolvidos, e sempre o menor. Ou seja, nesse primeiro caso, quando a variável de controle ultrapassar o valor da variável A, o processo de repetição deve ser interrompido. Nesse segundo caso, a variável de controle vai ultrapassar o valor da variável B, interrompendo, portanto, o processo de repetição. Então, aqui na condição do while, vamos fazer enquanto que o valor da variável de controle for menor igual a A, ou seja, quando ultrapassar o valor de A, interrompe a repetição. Mas também o valor da variável de controle tem que ser menor ou igual a B. Daí, no segundo caso, o processo de repetição será interrompido porque o valor da variável de controle vai ultrapassar o valor da variável B, que é o menor dos dois valores envolvidos. E aqui, no processo de repetição, vamos, através de uma estrutura condicional if, verificar a questão do resto da divisão. Em C, para definir o resto da divisão, usamos o operador módulo. Então, se o resto da divisão de A por I for igual a 0, significa que I é um divisor de A. Mas ele tem que ser um divisor comum. Portanto, vou usar o operador elógico e verificar se o resto da divisão de B por I se também for igual a 0, daí nós temos que a variável i é um divisor comum ao valor das variáveis a e b. Portanto, vamos atribuir à variável mdc o valor de i, porque i é um divisor comum às duas variáveis. Portanto, essa variável vai armazenar sempre que o valor da variável i for um divisor de a e b. Portanto, ao final do processo, essa variável terá como resultado o último divisor comum entre as duas variáveis. Vamos ao final do processo, emitir o resultado da seguinte forma: mdc, entre parênteses, um especificador de formato, um segundo especificador de formato e agora um terceiro especificador de formato. No primeiro, o valor da variável a, no segundo, o valor da variável b, no terceiro, o valor do máximo divisor comum, variável mdc. Então, aqui a, b, mdc. Eu vejo que já temos
o algoritmo implementado. Primeiro caso, o valor da variável A é 12, o valor da variável B 18. O máximo divisor comum é 6. Eu vejo que ele vai, a cada divisor encontrado, nós vamos atribuí-lo à variável MDC. Portanto, a variável MDC terá ao final do processo de repetição o último divisor comum entre A e B. Vejo também no segundo teste, variável A 20, variável B 10, o máximo divisor comum 10, como mostrado aqui. Vamos a título de ilustração, vamos mostrar quais são os divisores que são comuns às variáveis A e B. Então, vamos botar uma mensagem aqui na forma de um conjunto, abre chaves. Aqui, toda vez que isso for verdade, o i é um divisor das variáveis. Então, vamos mostrar na saída, portanto, o valor de i do divisor. Então, a cada divisor comum encontrado, mostra-se no dispositivo de saída e atribui-se seu valor para a variável MDC. Ao final do processo, então, fechamos o conjunto, fecha chaves, e mostramos o MDC calculado. Então, vamos ver lá. Primeiro caso, o valor de A 12, valor do B 18. Vejam que os divisores comuns são 1, 2, 3 e 6. Portanto, temos que o máximo divisor comum entre 12 e 18 é o último, o maior, 6. Vamos ver o segundo teste. Agora, os valores de A 20, B 10. Então, vejam, começa aqui, ó, divisores comuns, essa primeira parte da mensagem. Dentro do processo de repetição, cada vez que o valor da variável i for um divisor comum a e b, mostra-se o valor de i. Vejam que 20 e 10, 1, 2, 5 e 10. Portanto, 10 é o máximo divisor comum entre 20 e 10. Então, esse é o algoritmo que define o máximo divisor comum entre dois números inteiros fornecidos nessas entradas de dados. O algoritmo é um processo de repetição do tipo while, em que a variável de controle começa de 1, porque 1 é o primeiro provável divisor. A cada passo, o valor da variável de controle avança em passo 1. E o processo é interrompido sempre que o valor da variável de controle ultrapassar o valor da variável A ou ultrapassar o valor da variável B. No primeiro caso, para porque ultrapassa o valor da variável A, que é o menor. E no segundo exemplo, ultrapassa o valor da variável B, porque B é o menor dentre os dois valores. A cada vez que encontramos um divisor comum, em C, esse operador de módulo calcula o resto da divisão. Então, se o resto da divisão da variável A por I for igual a zero, significa que I é um divisor de A. Mas tem que ser um divisor comum às duas variáveis, por isso utilizamos o E lógico. Então, tem que ser um divisor de A e também um divisor de B. Sendo isso verdade, e é um divisor comum, mostro ele. Então, nesse processo aqui, a cada divisor comum é mostrado na saída e o seu valor é atribuído à variável MDC. Ao final do processo, essa variável terá o último divisor comum entre as variáveis A e B. Portanto, o máximo divisor comum entre estas variáveis. Obrigado.